Olá, pessoal. Está aqui o professor Zeca Fuchella para mais uma aula. Dessa vez, a gente não vai falar de física, dessa vez a gente vai falar sobre inteligência emocional para os vestibulares. É isso. A gente preparou uma aula especial. É isso. É uma parte de um curso que eu costumo dar para os meus alunos, né, que estão aqui as 10 dicas para deixar 90% dos seus concorrentes para trás. E olha, fala, professor Fuchella, mais 90% dos concorrentes, não é muita coisa. Olha, a gente está sendo humilde ainda, né? Você vai ver no final da aula, essas 10 dicas aí, você vai ver que a maioria, né, mais que 90% não sabe fazer isso aqui, tá? Sorte sua que está assistindo essa aula. Vamos lá, então? Então, 10 dicas, vamos começar com a primeira dica. A primeira dica eu vou contar uma história real, né? Isso, uma história real que vai te deixar bem mais tranquilo, né? Essa história eu costumo contar nos meus cursos, e é uma história verídica, uma história real, eu juro que é verdade essa história. Né? Há uns 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, a parte de física, né, do qual eu sou professor também, é, física na FUVEST era muito difícil. Você fala, professor, ela ainda é muito difícil. Não, eu sei, mas era pior, né? Era pior. E daí, na segunda fase, tinha um amigo meu, um chegado meu, e ele estava prestando fisioterapia. Né? Só não vou citar o nome dele, né? Assim, motivos óbvios, né? Mas ele estava prestando fisioterapia, e fisioterapia na segunda fase, física, vale bastante, né? O peso é grande. E daí, no dia da prova, né? A gente foi lá no cursinho, né, esperar a prova chegar para a gente resolver a prova com nossos alunos. E, e eu peguei a prova, quando chegou a prova, dei uma folhada assim, vi por cima, e eu vi que a prova realmente estava muito difícil. Falei, puxa, essa prova está muito difícil, os alunos não vão achar muito interessante, vão reclamar um pouquinho, mas como é comparativo, eu sempre penso isso, como é comparativo, né? Você tem que ser melhor que seus concorrentes, a nota de todo mundo vai baixar, então não vai fazer muita diferença. Mas, em todo caso, né, a gente prefere que a prova seja um pouco mais fácil. Saí de lá, né, do cursinho, liguei para o meu amigo, que estava prestando, né, que era aluno meu também, e daí falei com ele, como é que você foi na prova? Ele falou assim, bom, ele falou assim, eu me lembro direitinho das palavras dele, ele falou assim, esta prova acabou com a minha vida, né, acabou com o meu ano. Né, amanhã mesmo já vou ver se eu faço inscrição lá pro cursinho do ano que vem e tudo mais. E daí eu falei para ele, falei, não, 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 fica tranquilo, eu vi a prova, né? E a prova foi difícil, né? O nível foi muito alto, né? Então você foi pior, mas os seus concorrentes também foram piores, então não vai fazer muita diferença. Ele falou assim: não, 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 você está falando isso só para me animar, né? Eu sei que você está falando só porque você é meu amigo e tudo mais, eu sei que isso aí acabou com a minha vida, né? Que tô bravo, né? Um ano perdido de estudo. Eu falei, e eu até parte, né? Eu achei engraçado, porque na verdade eu sei que não faz muita diferença, né? Porque é o que eu falei para ele. Ele foi pior, né? A nota dele foi a mais baixa, mas todo mundo vai ser mais baixo também, porque o nível da prova foi muito alto e não ia fazer muita diferença. Eu falei, ó, faz o seguinte, vamos esperar, né? Vamos esperar, vamos esperar o resultado. Não, já sei que isso aí acabou com o meu ano, né? Vou me inscrever de novo. Então vamos lá, né? Daí passou um tempo, né? Saiu o resultado. Eu liguei para ele, e aí, saiu o resultado. Ele falou assim: peguei o quinto lugar. Ele foi o quinto classificado. Ele entrou, não apenas ele entrou na USP, né, na Universidade de São Paulo, no curso de fisioterapia, ele foi o quinto colocado. E eu gosto de contar essa história, né? Porque muita gente fica pensando assim, muita gente procura, professor Fuchella, né? Será que a prova vai ser difícil? Então não vai ser muito, não vai fazer diferença, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Fique tranquilo em relação ao nível da prova. Tá? Porque se o nível da prova for muito, muito grande, a sua nota vai ser um pouquinho pior, mas tu não vai ser um pouquinho pior, então é isso. Não vai fazer diferença também. Né? Então, se você pegar uma prova dessas dos vestibulares que você está prestando aí e dar uma olhadinha e falar, nossa, a prova está muito difícil, o que você vai pensar? Você vai pensar, não, estou lascado? Falou, está tudo lascado. Né? A nota de todo mundo vai ser mais baixa. E se você, isso que eu acho mais interessante, se você souber essa história que eu estou falando, né, e lembrar disso, falou, bom, eu sei que ainda dá para pegar quinto lugar, talvez até primeiro lugar, não é isso? É porque vai todo mundo pior. Então, se você conseguir fazer isso, já está mais que à frente de 90% dos seus concorrentes. Porque a maioria não sabe fazer isso aí. A maioria vai ficar nervosa. Meu Deus, essa prova está difícil, tudo mais. É isso. E você, o que você tem que fazer? Pega a prova e fala assim, beleza, né, vou ver o que eu posso fazer, vai ali com calma, vai lendo as questões direitinho, vai avançando, faz o seu papel, não fica pensando na prova dos outros, tá certo? E virou, faz o seu melhor e vamos aguardar. Tá, aliás, eu digo até, se você estudou direitinho, se você se empenhou, se organizou durante o ano, é até melhor você torcer para que a prova não seja muito fácil. Porque se a prova for muito fácil, a sua nota vai, nossa, que bacana, fiquei contente, eu fui muito bem, mas todo mundo foi muito bem também. Né? Até a pessoa que não estudou muito também foi muito bem. Então, se você estudou direitinho, olha que interessante. Até digo, coloque na sua mente isso aí, fala, poxa vida, é melhor torcer para que não seja muito fácil.
Não é mesmo que a sua nota seja um pouquinho mais baixa, e todo mundo vai ser mais baixo. E outra coisa que eu tô falando, né? Se a prova for difícil, a maioria não sabe ficar tranquilo. A maioria vai ficar nervoso. Tá, você lembra dessa história? Falou, não, vou. O professor Futela falou lá que dá para ir bem, vou fazer o que eu posso aqui. Ah, não sei uma, não sei outra, não tem problema. Faz o seu melhor, faz o que você puder. E eu juro que essa história é verdade, né? Essa história é verídica. O meu amigo lá entrou em 5º lugar na Universidade de São Paulo, lá no curso de fisioterapia. Vamos lá, então? Então, essa era a primeira dica. Não se importe se a prova for difícil, se não for alta, tá certo? Vamos lá, segunda dica. Prática errada. Eu vou te ensinar a prática errada, não é isso? Você fala, professor, mas eu estou querendo assistir essa aula para me ensinar a prática certa e você vai ensinar a prática errada? Não, então, eu vou dar uma dica, não é isso? Eu vou dar uma dica, não é isso, da prática errada para você não fazer, mais que os seus concorrentes vão fazer. Mais de 90% dos seus concorrentes vão fazer isso aí, não é isso? E qual é a prática errada? Qual é a prática errada? Em relação à inteligência emocional que a gente está falando, né? Eles vão fazer a prática do preciso me acalmar. Né? Então, na prova, se a prova estiver difícil, principalmente, o que a pessoa que não está preparada fala, meu Deus, preciso ficar calmo. Preciso ficar calmo, né? Estou ficando nervoso, e isso só vai deixar a pessoa mais nervosa. Não é isso? Então, não faça isso. Professor, então o que eu vou fazer? Calma, está na segunda dica ainda. Né? Tem 8 dicas pela frente ainda, calma que chegaremos lá. Mas essa prática você não faça. É isso que não vai dar certo. Ah, meu Deus, eu preciso ficar calmo, preciso ficar calmo. Isso só deixa a pessoa mais nervosa. Mas os seus concorrentes vão tentar usar isso aí. Então, sorte sua que você está assistindo essa aula. Vamos lá, então? Terceira dica. Terceira dica. Visualização. Né? Visualização. Vamos contar uma historinha e daí te digo, mas que negócio é esse de visualização? Então, ó, na verdade, aliás, essa aula eu vou dar 10 dicas, né? 10 dicas. Aí você usa o que você achar mais interessante. Tá? Não precisa usar as 10 também, tá? Pode usar 9, 8, 7, pode usar uma só, né? Sei lá, eventualmente. Mas eu vou dar 10 dicas para você. Terceira dica, visualização. Esses dois aí, né? O cara da esquerda, vocês devem conhecer o Michael Jordan, né, o maior jogador, talvez, de todos os tempos da NBA, do basquete norte-americano. E esse do lado dele é um cara chamado Phil Jackson, né, talvez o melhor, né, o técnico de todos os tempos da NBA também. Esses dois juntos, na década de 90, o técnico era do Chicago Bulls, e o Michael Jordan também do Chicago Bulls, e eles ganharam vários títulos, né, vários títulos da NBA, que ganhar um já é muita coisa, 2, 3, 4, né, ganharam vários. Inclusive o Phil Jackson, que é o treinador, ele tem 11, eles ganham uns anéis, não é isso? Ele ganha os anéis cada vez que são campeões, como técnico, como jogador, eles ganham os anéis. E o Phil Jackson, se não me falha a memória, ele tem 11 anéis, 11 anéis. Tem um livro que conta a história da vida dele, você não lembra até se é autobiográfico, que ele fala disso aí, e acho que o pessoal apelida dele o Senhor dos Anéis, né? Em relação àquele filme que tem, aquela obra também, né? O Senhor dos Anéis, que ele tem 11 anéis, hein? Entre técnico e jogador, 11 campeonatos da NBA não é pouca coisa, não é isso? E por que eu estou falando isso aí? Porque ele fazia uma técnica de visualização com os jogadores. Né? Inclusive com o Michael Jordan e a equipe toda do Chicago Bulls. Ele pedia para os jogadores deitar na quadra, fechar os olhos, não é isso? E ficar mentalizando, né? Visualizando. Visualizando o quê? Acertando a cesta, não é isso? Acertando os lances livres, não é isso? Driblando os jogadores do outro time, né? Sendo campeão, vencendo os jogos. É isso, com o olho fechado e interiorizando aquela ideia. E olha que engraçado, por que ele faz isso aí? Porque essa técnica é muito famosa. Você fazendo, você acostuma com essa ideia. Dia após dia após dia, você acostuma com essa ideia. Não é isso? Então você vai se tornando normal. Chega uma hora que você fala, não sei porquê, mas estou mais confiante aqui, não sei, na minha mente parece que, né, a gente vai ganhar o jogo e tudo mais. Fala, professor Tia, mas será que dá resultado? Não sei, os caras ganharam um monte de campeonato na NBA, né? Lógico que não, professor Tia, mas não é só por causa disso, eles são bons jogadores, é lógico que sim, né? Ninguém falou que é só isso, tá? Que nem o vestibular que a gente está falando. Ninguém está dizendo que só a visualização vai fazer você passar no vestibular. Exige que você estude um pouquinho, pelo menos, né? Tem um pouquinho de organização e tudo mais. Então, é muito parecido com isso aí. Tá? Mas o que você vai fazer? Qual é a sugestão que a gente pode dar para você? Né? Que é essa terceira dica aí. Se acostume com essa ideia de passar no vestibular. Ah, professor, mas eu vou ficar com o olho fechado imaginando isso? Ah, vai. Se você quiser, é uma bela tática. Tá, você pode fechar o olho de vez em quando e falar assim, não, se vê, né, pintado com o nome da universidade na sua testa, nos braços, o curso, aquele esqueminha básico, né? Entrando, eu vou entrar na faculdade, vou conseguir a carreira dos meus sonhos e tudo mais. Tá? Essa ideia não é só minha, né? Mas eu concordo plenamente com essa ideia. E se você quiser, tem curso que eu já fiz também, que eles falavam para fazer um desenho. Você pode fazer isso também. Pega um papelzinho, não, uma cartolina,
né? Então, uma folha de sulfite, qualquer folha que você tem. E se você quiser, também você pode fazer um desenho. Imagina, uma pessoa não precisa ser um desenho perfeito, mas coloca você, né, com a universidade por trás, você pintado e tudo mais, e pregue no seu quarto e acostuma com essa ideia. Volte e meia, você está fazendo alguma coisa no quarto, estudando, você olha lá e fala, opa. Então você vai acostumando a sua mente, porque o que o ser humano faz, a gente, né, e eu me incluo nisso também, né, sem querer a gente faz exatamente um serviço ao contrário, né, porque a gente tem vamos dizer, uma parte ancestral do nosso cérebro, que é a parte da defesa, da sobrevivência. Então a gente tende a ficar preocupado com as coisas. Então a gente está sempre pensando assim, será que eu vou passar, né? Nós estamos vestibular, será que eu vou passar? Puxa, a vida é difícil, tá? Meu Deus do céu, eu preciso me preocupar. Então, sem querer, a gente vai fazendo uma visualização ao contrário, a gente vai ficando achando que talvez não consiga, né? Talvez não seja para mim, mesmo sem perceber. Inconscientemente, a gente pode fazer isso. Então, se você quiser, faça trabalho ao contrário. Tá, faz um desenho, de vez em quando fecha o olho. Tá, esses caras faziam, né? Esses caras faziam. Michael Jordan, né? Phil Jackson. Tá, então fica aí a dica. Tá? Hoje em dia, muitos cursos mandam fazer isso aí. Tá? Vou até dar uma sugestão um pouquinho, se você tiver paciência nos próximos dias, semanas aí, se você tiver mais paciência, olha o que alguns cursos mais avançados pedem para fazer, tirar fotos. Né? Então, se pinta, né? Pinta você mesmo, né? Você passando já com os braços escritos curso e tudo mais, né? Filma você, né? Isso. Eventualmente, vá lá na universidade que você quer, professor dá trabalho. Não, se você quiser, são só sugestões, né? Vai lá na universidade que você quer entrar, ou pega fotos da universidade, do curso que você quer fazer, se coloca lá, faz uma montagem dessas imagens, coloca uma trilha sonora, pega uma música que você adora, fala, nossa, essa música é a minha cara, né? Vai lá e coloca. Então faz um filme disso aí. E de vez em quando assiste esse filme. Ah, faz muita diferença isso aí, faz muita diferença, tá? Mas ver se você tem um tempinho, né? Então, ó, pelo menos fechar o que dá menos trabalho, fechar o olho de vez em quando e falar, não, eu vou entrar lá, tô me vendo inscrito já, né? A universidade, faculdade, e vejo o resultado aí que pode trazer na sua vida, tá? Eu faria isso aí, tá? Aliás, eu usaria todas as armas, né? Já que é para entrar no curso dos sonhos, tá? Se puder, utilize todas as armas, tá certo? Então, esta é a terceira dica. E vamos lá, né? E principalmente esse filme, eu acho muito interessante isso aí, né? Tá? De vez em quando você mesmo assistiu como se fosse o filme da sua vida, né? Você acostuma com essa imagem, você dá uma confiança tremenda, né? Quem fala assim, às vezes não tem muita confiança em mim. Olha, essa é uma técnica fabulosa. Né? Você fala, não sei por quê, mas né, aquela música, pega uma música que você acha super animada, assim, né? Ou não sei, de repente, ou alguma outra música mais calma, seja mais a sua cara, e acostuma com isso aí. Fala, não sei por quê, né? Mas, ó, de ver isso aí, vai acostumando a mente e naturalmente a gente vai ficando mais confiante. Vamos para a quarta dica. Olha lá, a quarta dica é a prática das 3 respirações profundas e lentas, né? Que eu já deixei no Instagram também, sempre comento isso aí. É uma prática que você pode fazer a qualquer hora, durante os estudos. O que é que vai demorar isso aí? Uns 2 minutinhos? 1 minuto, 2 minutinhos, né? Se você respira mais lentamente, talvez 3 minutinhos. Tá? Você pode fazer isso durante a prova mesmo. Sempre comento isso aí. Durante a prova, professor, mas eu vou perder 2, 3 minutos durante a prova? De repente você está tarefado ali, né? O pensamento já começou a perder um pouquinho do raciocínio claro. Dá uma paradinha. Tá? Então, o que são as 3 respirações profundas e lentas? Você vai fazer isso aqui, ó, né? No seu ritmo. Seu ritmo. Tá certo? Dá uma paradinha, tá certo? Tá lá no meio da prova, só não sei, né? Depende de fazer muito alto. Talvez o pessoal vai começar a te olhar, mas também eu não ligaria, né? Mas vamos lá, 3 respirações profundas é isso aqui, ó. Você vai inspirar profundamente, como o próprio nome está dizendo, e soltar lentamente. Vai esperar um pouquinho, espera dar vontade, não vai 3 seguir, né? Isso vai piorar, né? Vai deixar você mais tonto até. Espera dar vontade, tá? No seu ritmo, né? No seu ritmo. Olha lá, tá dando vontade da segunda. Ó, daí você dá a segunda. Solta lentamente, vai no seu ritmo, espera um pouquinho, espera no seu ritmo. Se tiver vontade de fazer, tá? Agora vai, terceira, olha lá. E maravilha. Não é isso? Isso com treino, né? Se você treina bastante, o seu ritmo fica mais devagar, né? Você tem necessidade de respirar menos, né? Então acaba de uma para outra demorando um pouquinho mais. Mas fala, professor, qual é a graça disso? Ah, vou te contar, hein? Vou te contar.
Olha lá, as 3 respirações profundas melhoram a oxigenação do cérebro, que é tudo que você precisa para raciocinar bem na hora da prova, na hora dos seus estudos. Isso. Ativam o córtex pré-frontal, professor. E qual a graça de ativar o córtex pré-frontal, né? Isso. O córtex pré-frontal é uma região do cérebro, né, que é responsável pelo raciocínio lógico, que é tudo que você precisa ter na prova. Tá? E de quebra, né, isso, essa parte do córtex pré-frontal, ele tem uma predominância sobre uma região do cérebro chamada amígdala, que é uma região mais ancestral, ligada assim, à nossa sobrevivência, ao perigo. Né? Então, por exemplo, se você vai atravessar a rua, você vê um carro buzinando e tudo mais, você pula, sai correndo. E isso quem vai fazer, né? Você não precisa raciocinar muito. Meu Deus, né? Estou aqui, o carro vem vindo, pode ser perigoso, acho que preciso correr. Né? Então, você precisa tomar ter uma atitude muito rápida de reação, senão é a morte, né? Isso. Então, você pula, sai correndo e tal, e isso é responsável é a amígdala que tem a parte boa, é lógico, né? Tem a parte boa da sobrevivência. Mas na hora da prova, né? Na hora dos vestibulares e tudo mais, o que vai acontecer? Se você começar a ficar muito preocupado, a amígdala vai perceber que você está em perigo, né? Vai entender essa parceria. Acho que estou em perigo. Vai começar a jogar adrenalina, né? Para você ter aquela coisa da fuga, de correr e tudo mais, que é tudo que você não precisa na hora da prova, né? Não precisa da prova. E, professor, o que eu faço? Então, eu faço as 3 respirações profundas e lentes. Elas vão ativar o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico, claro, e tudo mais, não é isso? E de quebra ele vai tem a predominância, né? Se o córtex pré-frontal tem predominância na amígdala. Então ele vai falar, vai dar um comando para a amígdala, amígdala, calma, né? A gente não precisa sair correndo, a gente não está com problema de sobrevivência, a gente não vai morrer aqui na prova e tudo mais, calma. Então só isso é fenomenal, né? Se você gastar 2 minutinhos isso aqui, você volta para a prova, tá? Dá uma treinadinha. Dá uma treinadinha antes, daí na hora da prova você vê, você pode fazer isso aí quietinho na sua ali, tá? Não vai incomodar ninguém. Tá? Ela melhora a atenção, melhora a concentração, memória, raciocínio, lógica, compreensão. Tá aí, não é acho que melhora, não. É provado pela neurociência hoje em dia, né? O cara coloca aqueles eletrodos, né, na cabeça, põe lá na máquina de ressonância magnética e os caras verificam tudo que acontece no cérebro. Hoje a precisão é muito boa, né? E foi o que eu falei também, inibe a ação desequilibrada da amígdala. Então, por si só, uma dica, né? Não estou te passando nada, né? Nos meus cursos eu passo práticas mais demoradas, de 5, 10, né? Algumas podem demorar 45 minutos, práticas mais profundas, mas aqui a nossa ideia nessa aula aqui é passar práticas super simplesinhas que qualquer um, sem pré-requisito nenhum, consegue fazer, tá? Então fica aí a 4ª dica, vamos em frente, não é isso? E tende a clarear e acalmar a mente, que eu já tinha falado também, né? Vamos para a 5ª dica. Agora a gente vai falar, antes de falar da 5ª dica, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Que é o tópico dessa aula aqui também, não é isso? Faz parte dessas 10 dicas. Então, vou falar um pouquinho de um cara chamado Daniel Goleman, um cara de Harvard, não é um cara bobo, o cara sabe o que está fazendo aí, né? Tá? E ele não foi ele o criador dessa expressão inteligência emocional, né? Mas ele, quando viu essa expressão inteligência emocional, falou: nossa, isso pode ser muito interessante. E ele desenvolveu um belo trabalho em cima dessa expressão inteligência emocional, escreveu o livro. Ele é o papa da inteligência emocional hoje em dia. Né? E ele separa em cinco partes: autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia, habilidades sociais. Então, para a gente aqui, vamos dizer assim, né, para as provas dos vestibulares, que é o nosso foco nessa aula aqui, mas assim, autoconsciência, né, autocontrole, motivação, também acho bem interessante, empatias e habilidades sociais, a gente deixa para um outro curso, tá certo? Então, e por que eu estou falando isso aí? O Daniel Goleman, que é o cara que manja tudo de inteligência emocional, ele fala como desenvolver inteligência emocional. Ele fala a melhor ferramenta para desenvolver inteligência emocional, nas palavras dele, o Daniel Goleman, um cara de Harvard, ele fala, é uma técnica chamada mindfulness. Né? Então a gente vai passar algumas dicas de mindfulness para vocês. Tá? Além de ser engenheiro, né? Eu sou engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, eu sou psicólogo também, né? E tenho uma pós-graduação, né, uma especialização pela Unifesp, exatamente nessa técnica, né, de mindfulness, né, que é a melhor ferramenta, de acordo com o próprio Daniel Goleman, para desenvolver a inteligência emocional. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, professor, mas o que é mindfulness? Né? Então, lá, mindfulness basicamente tem muito a ver com desenvolver o foco e a atenção, tá certo? Tá aí um livro do próprio Daniel Goleman também, lá, autor de Inteligência Emocional, um livro só falando de foco. A atenção e o seu papel fundamental para o sucesso em todas as áreas. Né? Isso. Professor Kelly, como é que eu desenvolvo foco e atenção? Vamos dar as dicas aí. Vamos lá. Então, ó, só para elucidar um pouquinho mais, né? Uma atenção firme, estável e perceptiva que traga calma e clareza é a base da inteligência emocional. Tá? E o próprio Daniel Goleman fala isso. A melhor ferramenta é o mindfulness, tá certo? O que a gente pode dizer, né? Os neurocientistas odeiam que fala isso aí, né? Ginástica para o cérebro, ó, ginástica para a mente. Os caras ficam malucos, né?
né? O cérebro não é um músculo, tudo mais, é só entre aspas, é uma brincadeirinha que a gente faz assim, né? Ginástica para a mente. Como é que eu vou treinar a nossa mente? Então, Mindfulness é uma excelente ferramenta. Vamos lá? O cara que criou o Mindfulness moderno, vamos dizer assim, é esse cara aí, chamado John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn é um cara do MIT, não é isso? MIT. O que é MIT, professor Tchela? Massachusetts Institute of Technology, né? Instituto Tecnológico de Massachusetts, um local super gabaritado, conhecido no mundo inteiro, né? Ele era um biólogo, ele trabalhava no hospital lá do MIT, né? E ele começou a desenvolver uma técnica, essa técnica de Mindfulness, e falava lá para o pessoal do hospital, falou, manda, né? O pessoal ficava meio com assim, falava, você vai treinar foco, atenção, né? Como é que vai ser isso? Tem algumas técnicas de meditação também. Falei, puxa, então o pessoal olhava meio torto. Falei, então, beleza. Manda o pessoal que vocês não dão conta aqui no hospital, que ninguém dá conta, né? Pessoa com dor crônica, ansiedade, né? Depressão e tudo mais aí, manda para mim e depois vocês vão ver o resultado. E o pessoal começou, né? Quem não, os especialistas lá do hospital não davam conta, mandava para ele e ele dava conta, né? Então os pacientes começaram a ter uma melhora absurda, então ele começou a ficar muito respeitado dentro do hospital lá de MIT e hoje em dia é famoso no mundo inteiro, o John Kabat-Zinn, né? Então o que ele fala lá? O que é Mindfulness? É prestar atenção de uma maneira específica, propositadamente com intenção no presente, né? Isso, no atual momento, sem preconceito, sem julgamento. Tá, e como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou entender isso aí? Vamos treinar, né? Vamos treinar. Tá, isso aí, só para vocês terem ideia, isso aí é respeitado em Harvard, né? Essa técnica Mindfulness é respetada em Harvard, nem MIT, nem se fala, em Oxford, na Inglaterra. Os caras babam, né? Os caras leram um livro de Mindfulness, os caras falam, meu Deus, a gente precisa colocar. Tem um projeto lá na Inglaterra de colocar, eles chamam de My Foundation, né? A nação Mindfulness. Então, eles querem aplicar essas técnicas para a população inteira, no sistema de saúde, nas escolas, né? Nos hospitais, para você ter ideia da importância do Mindfulness hoje em dia já há muitos anos, né? Então, lá, então aí fica. Então, vamos lá para a quinta dica, que é uma prática de respiração, que é uma prática de mindfulness. Então, fica a quinta dica, tá? Se você quiser, dessas 10, falei, né? Você usa qual que você quiser, se quiser usar 2, 3, 4, 5, se quiser usar as 10 dicas, a gente vai passar as 10 aqui. Então, porque a quinta dica é a prática do foco na respiração. Então, falou assim, professor Futiela, então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar direitinho isso aí. A gente vai prestar atenção só na respiração. Tá? Você pode fazer isso antes de dormir, você pode fazer antes dos seus estudos, durante seus estudos, entre um trabalho e outro, vai dar uma parada numa matéria, estudar um pouquinho de física, agora vai estudar um pouquinho de matemática, ou estudar literatura, tá? Uns 5, 10 minutinhos, faz essa prática da respiração, ou aquela das 3 respirações profundas e lentas, né? Aliás, aquela prática das 3 respirações profundas e lentas, pra você ter ideia, uma vez eu fiz um curso com o pessoal de Oxford, da Inglaterra, e eles faziam isso. Era um curso de vários dias, o dia inteiro. E acabava um módulo, 1 hora e meia, agora vamos para outro módulo, mas eles pediam para fazer essa prática das 3 respirações profundas e lentas, para você ter ideia, né? O pessoal de Oxford, na Inglaterra. Tá? Então, essa aqui também eles fazem. Tá lá, foco na respiração. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai prestar atenção só na respiração. Certo? Professor, ela não tem algo mais interessante para fazer? Tem. Tem um monte de coisa mais interessante para fazer, né? Quase tudo que você pode fazer no mundo é mais interessante do que prestar atenção na respiração. Mas esta que é a brincadeira. Tá? Porque se a gente consegue prestar atenção na respiração, que é o que está escrito, treinando a mente para manter a atenção em algo neutro, sem graça total, como a respiração, não é isso? Você consegue manter a atenção em qualquer coisa, numa palestra, numa reunião, na criação de um projeto, não é isso? Tá? Numa aula, numa prova de vestibular, você consegue prestar atenção em qualquer coisa. Então, esse aqui é o bacana, prestar atenção em algo banal, não é isso? E o que a gente vai fazer? As práticas de mindfulness é assim, tem uma coisa que a gente chama de âncora. A âncora é o que a gente se predispõe a prestar atenção. Então, a gente se predispõe a prestar atenção agora só na respiração. Então, essa é a nossa âncora. Certo? Então, lá, 1 ou 2 minutinhos, tá certo? Eu vou fazer, tá? Vocês estão convidados a fazer também. Então, vamos lá, né? Então, se quiser fechar o olho, a gente dá dica assim de fechar o olho, né? Professor, tinha na hora da prova fechar o olho. Mas a pessoa vai perder tempo, seu concorrente vai perder tempo olhando para você, olha lá, o cara está com o olho fechado, ele vai perder concentração, então ele faça a prova dele, né? Eu não ligaria. Mas se você não quiser fechar o olho, pode manter o olho não muito reto, na horizontal, nem muito para baixo, tá? Um certo ângulo um pouquinho para baixo, pegar um ponto assim no chão, na própria carteira, né? E ficar nesse pontinho aí. Tá? Então, a ideia é prestar atenção só na respiração. Tá lá, 1 ou 2 minutinhos, só isso basta. Tá? Nos cursos que eu costumo dar,
a gente passa essa técnica aí, pode demorar mais tempo, né? 5, 10 minutos, tá? A gente vai treinando e pode parecer, né? Nossa, 10, 15 minutos, imagina, né? Mas com treino a gente se acostuma e não acha, né? Não acha tanto tempo, não. Tá? A gente acostuma ficar um bom tempo nas práticas. Mas aqui a gente vai pedir, né? Nessa aula aqui, o intuito é fazer algo mais suave para você, então 1 ou 2 minutinhos. Então, eu vou fechar o olho aqui, se vocês quiserem, estão convidados a fechar também. Cara, você vai prestar atenção na respiração. Então, o que você vai prestar atenção? Só na respiração, tá certo? O ar entrando e o ar saindo. Então, vamos lá, né? Olha que interessante. Aqui não tem necessidade de ser respiração profunda e lenta. Não precisa ser respiração rápida. Não precisa ser respiração lenta. Apenas respire do jeito que você está respirando, tá certo? Apenas note o ar entrando e o ar saindo. Fique nisso, o ar entrando, o ar saindo. O que vai acontecer, né? Se a gente não tem um bom treino nisso ainda, a mente vai dispersar. Ah, isso é o comum. Perdi a concentração, né? Pensei na prova, pensei no que aconteceu ontem, pensei no que vai acontecer amanhã, né? Pensei nisso, pensei naquilo. Não tem problema. Tá? A prática de mindfulness é assim, mas você ficar atento. Falar, opa, olha lá, perdi a concentração. É beleza. Não tem certo, não tem errado, né? Isso que é bacana nas práticas de mindfulness. Não tem certo, não tem errado. Errei. Não, não errou nada. É isso. Mas você está atenção. Perdi a atenção. Então, isso é atenção. Você prestou atenção que você que perdeu a atenção. Aí volta para a respiração. Tranquilamente, gentilmente, tá? No seu ritmo. Volte para a respiração, beleza. Estou aqui na respiração agora de novo, olha lá. O ar entrando, o ar saindo. Perdeu a concentração de novo, não tem certo, não tem errado, não tem problema. Tá no seu ritmo. Opa, perdi a concentração de novo. Volta a respiração, sem pressa, no seu ritmo. Se você quiser também, né, pode aprofundar. Vou dar só algumas dicas do que você pode aprofundar mais. Você pode tentar perceber se dá para sentir o ar entrando, se tá mais frio, se está mais quente. Até porque é brincar com a atenção, né? A gente fala brincar com a atenção. Se uma narina está respirando mais que a outra, deixa eu ver. Será que a narina direita está respirando mais que a esquerda? É isso. E fique nisso aí um minutinho, de novo, respiração, entrando, saindo. E maravilha. Tá? Passou 2 minutinhos, volta para a prova. Tá? Você vai ver que você volta a outro. Porque a brincadeira é essa, né? Você estava ali com a mente atarefada em cima da prova, você desviou um pouquinho a atenção, daí você volta com outros olhos, com outra mente, com outro raciocínio. É isso. E daí é sempre assim, né? Professor, mas ficar prestando atenção, negócio na narina, se tá na narina, tá esquerda, tá prestando mais, tá entrando mais alto que a direita, né? Deixa eu ver a temperatura, se é possível. Então, tudo, né, são motivos que a gente chama de âncora para você brincar com a atenção. É isso. Então, essa é a ideia. Tá? Não é para ser interessante, né? Isso não é nem para deixar calmo. Falar, ai meu Deus, eu preciso ficar calmo com essa respiração, então. Tá errado, né? É para prestar atenção na respiração. Pode ser que você fique calmo. Em geral, a gente fica mais calmo, não é só de prestar atenção. Tá? Então, a ideia é essa: foco só na respiração, tá certo? Mas tem gente que se perde um pouquinho, então tem uma técnica de você poder contar também. Então, eu vou contar 5 respirações. Pode contar 1 para inspiração e 2 para expiração, né? Soltei 2. Aí vai no seu ritmo, espera da vontade, mas não precisa ser profunda e lenta, né? Tá? Respiração do jeito que você está respirando mesmo. Olha lá, inspirou 3, soltou 4. Aí conta 10, estabelece uma continha para você, 10 e volta para a prova. E vamos embora. Essa dica é sensacional, super simples. Meu Deus do céu, né? Não estão passando nada complicado para você. Qualquer hora você pode fazer isso antes de dormir. Né? Tem outras técnicas também, ele vai passar aí também, né? Porque pode ajudar você a dormir. Vamos lá, né? Sexta dica, body scan ou escaneamento corporal, que é um treinamento nível psicológico. Meu Deus, Fouti, ela agora vai dar um negócio sofisticado, meu Deus, psicológico. Não, simplesinho, tá? Simplesinho, tá? Não, isso aqui daqui a pouco eu falo, calma, vamos lá, né? O que é o body scan ou escaneamento corporal? Bom, nos cursos que eu dou, a gente passa essa técnica, tem a breve e tem a completa, vamos dizer assim, né? A completa pode demorar 45 minutos, 50 minutos, tá? E vou dizer de novo assim, né? Meu Deus do céu, não, a gente vai passar aqui para você 1 minuto, 2 minutos.
tá? Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Só 1 ou 2 minutinhos. Mas só estou dizendo assim que ela poderia ser até 45 minutos, né? E com treino, a gente, com o tempo, assim, você vai ver, né? Se interessar você, né? E procurar saber, tá? Fazer assim, algumas técnicas um pouco mais, vamos assim, completas, né? Com o tempo você acostuma 1 hora, 2 horas, não parece óbvio, você fala, meu Deus do céu, né? Mas não é um treinamento mental, a pessoa se acostuma, não acha muita coisa, não. Mas vamos lá, aqui é só 1 ou 2 minutinhos, né? Sexta dica, body scan. O que é isso, professor Futiano? Então, a gente vai fazer um escaneamento corporal, mas a gente vai fazer o corpo inteiro, tá certo? Nos cursos que eu dou, é isso, a gente faz mentoria, tudo mais, a gente ajuda direitinho a compreender como é que funciona direitinho o corpo todo, mas a gente vai fazer algo bem simples, é isso que não exige pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer, não tem contraindicação nenhuma. Você vai fazer, você pode fazer durante os estudos, né? Entre os intervalos dos estudos, você pode fazer isso até na hora de dormir, tá? Que as pessoas que fazem essa técnica costumam dormir melhor. Tá, mas vamos priorizar assim a hora da prova, né? A hora da prova você pode fazer isso aqui também. Você dá uma paradinha, opa, tomei atarefada ali, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção, né? A gente pode fazer escaneamento corporal na cabeça, nos braços, né? Prestar atenção no corpo, mas a gente vai pedir para você prestar atenção, que é uma técnica de mindfulness também, né? Prestar atenção só nos pés. Só nos pés. A gente vai pedir para levar atenção nos pés, eu vou fazer aqui com vocês, é isso? Que é, novamente, né? Técnica de mindfulness, se você quiser fechar o olho, tá? Eu acho mais interessante, mas se você não quiser, fechar o olho na hora da prova, então beleza, só mantém o olho não muito reto, não muito para baixo também, né? Um certo ângulo, pega algum pontinho e que você, né, que você pode levar a sua atenção, mas na verdade a atenção toda é para o pé, tá certo? Então você vai escolher se você começa pelo direito ou pelo esquerdo. Então, pode ser 1 minutinho no pé esquerdo, 1 minutinho no pé direito. Então, tá, eu vou fazer, né? Fechando o olho, levo a atenção para o pé, tá certo? E antes de mais nada, né? Antes de mais nada, que a gente interessa, professor, por que o pé? Para ser o mais longe da cabeça. Né? Porque na hora da prova você está ali, atenção, minha cabeça está a mil. Então leva o pé mais longe possível da cabeça, que é o pé. Daí você leva lá para o pé, então, ó, pé esquerdo. Tá? Leva atenção para o pé esquerdo. Então, a gente precisa criar alguma coisa para a gente prestar atenção. Tudo é isso, né? A chamada âncora. Então, eu vou levar atenção para o meu pé, mas poderia fazer o meu pé inteiro, mas eu vou escolher fazer na planta do pé, tá? Na planta do pé. Então, leve sua atenção para o pé esquerdo, só o pé esquerdo. E veja se é possível, né, perceber aonde que está tocando mais no sapato, provavelmente você deve estar de sapato, né, isso? Ou tiver sandália, chinelo, alguma coisa assim, né, isso? Um tênis. Vê se é possível perceber o que está tocando mais. Será que está tocando mais o calcanhar? Dá para sentir o calcanhar tocando o sapato? Será que o meio do pé? Não, acho que o meio do pé talvez seja meio curvadinho. Será que está tocando? Dá para sentir, talvez? Né? O lado esquerdo, deixa eu ver se dá para sentir o lado esquerdo do pé, né? A parte de dentro, a parte de fora, a parte de dentro. Não, acho que não consigo perceber. Professor Futiel, acho que não consigo perceber nada. Beleza. Porque eu falei, a técnica de mindfulness não tem certo ou errado. Não é isso? É só tentar prestar atenção. Estou prestando atenção que eu não estou sentindo. Beleza. Esse é o fundamento, não é isso? Esse é o fundamento. Levar a atenção para o pé. Não estou sentindo nada. Beleza. Pode ir para os dedos. Será que eu consigo ceder o dedinho? O dedinho, será que ele está tocando? Não, acho que não está tocando. O segundo dedo, né, o terceiro dedo, quarto, né, o dedão, daí vai com calma, de pouquinho em pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo perceber algum dedo. Eu acho que tem os dedos estão tocando o sapato, né? Ali perto do dedão tá tocando alguma coisa ali, tá certo? Acho que eu consigo sentir. Maravilha. Tá, dá até para pensar um pouquinho, será que meu pé tá tenso? Meu pé precisa estar relaxado? Não, o pé não precisa estar relaxado, nada precisa estar relaxado, nem você precisa estar calmo. Essa é a técnica. É só prestar atenção. De você prestar atenção sem exigir nada, que você consiga sentir, que você fique calmo, e isso vai te deixar calmo. Olha que interessante, né? Pode até te deixar calmo, certo? Então, essa é a terapêutica, essa que é a grande sacada dessa técnica. Leva atenção agora para o pé direito, não é isso? Quietinho, na boa, no seu ritmo, tá? Agora deixa eu ver o pé direito. Será que eu consigo sentir a planta do pé? Será que o calcanhar está tocando o solo? É a parte de fora, parte de dentro? Não, acho que a parte de dentro eu não sinto. De novo, não está certo, não está errado. Se não estiver sentindo nada, não tem errado, não tem problema, é só levar atenção. E lembrando que se a mente vagou, olha lá, pensei no negócio de ontem, negócio de amanhã, na prova que eu estou fazendo, beleza. Tá, não tem certo, não tem errado, não tem problema. Volte gentilmente, tranquilamente. Volte a atenção para o pé, tá lá. Estou com a atenção aqui no pé. Deixa eu ver os dedos se eu consigo sentir. Dedinho, segundo, terceiro,
Ah, acho que dá para sentir os dedos ali, ou não dá para sentir. Beleza. Tá, dá para passar. Será que meu pé está meio tenso? Está meio tranquilo? Novamente, não há necessidade de estar tenso ou estar tranquilo nem nada, relaxado. Tá? Não tem certo e errado, é só prestar atenção. Prestar atenção no que a gente falou que o John Kabat-Zinn falou, né? No que está acontecendo aqui agora. Tá? Esta é a grande jogada, essa é a grande sacada. Certo? Prestei atenção no pé, maravilha. Tá? Se você quiser, pode ir retomando aos pouquinhos. Falou, opa, né? Agora estou de volta aqui na sala, fazendo prova, ou estou estudando, né? Ou agora eu vou dormir, vai voltando a atenção lentamente, tal, tal, tal. Vai abrindo o olho e, opa, vou voltar para a prova. Ah, dá, isso aí é sensacional, né? Então, uma dica super simplesinha, tá? Nada de muito complicado. Falei, qualquer pessoa pode fazer, mesmo sem pré-requisito, sem saber nada antes, tá? Os meus alunos adoram essa técnica. Muita gente fala, ah, professor, isso aí fiz no vestibular. Nossa, isso mudou minha vida, é excelente essa técnica. O pessoal adora isso aí, né? Tá? Até para fazer antes de dormir mesmo. Tá? Você pode fazer, né? Ah, o resto não é o intuito dessa aula aqui, né? Não é o intuito dessa aula, mas a ideia é essa, né? Depois você pode fazer isso para a panturrilha, né? Para o joelho, para as pernas, costas, braços, rosto. Você vai levando essa mesma atenção, tá? Num curso um pouquinho mais. Numa monitoria, a gente consegue fazer isso com mais calma, né? Individualmente até. Mas essa aulinha aqui é para fazer algo suave, para não atazanar muito sua vida, tá? Para ser algo bem leve, tá certo? Vamos lá então? Então, eu estava falando para você, né? Professor Fittella, e duas coisas que você falar, professor Fittella, mas não tem algo mais interessante, de novo, na mesma perguntinha que eu falei da respiração, professor, não tem nada mais interessante para se fazer? Tem, um monte de coisa, né? Mas isso coisa interessante para fazer, a gente está acostumado a prestar atenção. Nisso, coisas muito emocionantes, é fácil, qualquer pessoa presta atenção. Tá? Levar atenção para o pé, para a sensação do pé com o chão, se a gente treinar isso aí, ele consegue prestar atenção em qualquer coisa, né? Então, a ideia, a princípio, é levar atenção para coisas banais. Esse é o que é o treinamento, não é isso? Tá? Esse que é o treinamento. Ah, e tem aluno dos cursos que eu dou, tem aluno que vai falar para mim, que, olha que interessante, fala, professor Fittella, agora eu vou até no ônibus, antes eu ia lendo, estudando alguma coisa, que é interessante também, né? Você de vez em quando lê, né? Aproveitar o tempinho para estudar também, pode ser bem interessante. Né? Mas teve aluno que falou assim, professor, agora eu vou no caminho do ônibus, eu vou prestando atenção nas casas, eu vou prestar atenção nas ruas, nossa, minha atenção melhorou muito. Ah, essa que é a brincadeira, né? Falar, olha, eu não tinha percebido essa casa, olha a cor da casa, o tipo de flor que tem. Então, eu aproveito o caminho, né, isso que eu iria para a escola, para o cursinho, né, para o trabalho e tudo mais, eu aproveito para treinar a minha atenção. Perfeito, né? E essa, especialmente do corpo, é sensacional, né? Porque ela traz maior percepção das emoções, melhor gerenciamento das emoções, porque as emoções elas estão no corpo. Né? A gente não vai aprofundar isso aqui, esse tema, né? Nessa aula a gente não vai aprofundar, é isso? Mas tem curso que a gente aprofunda isso aí, né? Essa parte, vamos dizer assim, a parte da inteligência emocional, das emoções, elas estão no corpo. Né? Então, o que acontece? Você começar a perceber as tensões do seu corpo, né? O que acontece no seu corpo quando você está vivenciando as coisas, isso é fundamental para a inteligência emocional. Não é isso? Fundamental. Vamos lá, então? Vamos para frente. E olha que engraçado que a gente gosta de comentar isso aí, né? Assim, as técnicas de mindfulness, de inteligência emocional, ela ensina a gente a dar respostas ao invés de reações, não é isso? Tá? Então, por exemplo, uma pessoa pisa no pé, falou alguma coisa, a tendência é a gente reagir, não é isso? Então, a gente prestando atenção no corpo, né, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, a gente aprendendo isso, não só com essa pratiquezinha de 1 minuto, 2 minutinhos, mas algo mais profundo, né? A gente consegue dar respostas, porque é uma coisa mais elaborada. Para sua resposta ou reação é a mesma coisa, não é não? Resposta é uma coisa mais elaborada, né? Você compreendeu melhor. Né? Tem gente que fala assim, na hora, né? Eu falei coisa que não devia e tudo mais. Então, com o tempo, a gente aprende a não agir dessa maneira, né? A gente pode até reagir, mas a gente sabe o que está fazendo. Falando, eu acho que agora é o momento de fazer isso aí, né? E depois não se arrepende. Puxa vida, fiz umas coisas. E isso é inteligência. Eu sou que isso é difícil, eu sei. Né? Mais para frente, né? Aprofundando, a gente pode fazer isso aqui, né? Mas a aula não é para isso, né? Mas é por isso que chama inteligência emocional, né? Uma coisa banal, simplesinha de conseguir, né? Tá, mas vamos voltar ao nosso foco. Agora, o nosso foco é a gente detonar nessas provas dos vestibulares, é isso? Nos estudos e nas provas dos vestibulares e deixar os nossos concorrentes para trás. Que o pessoal vai vendo o que a gente está falando nessa aula aqui. Se os concorrentes, 90%, eu falei 90%, talvez mais, né? 95% as pessoas não sabem isso aqui, não. Tá? Sorte sua que você está assistindo essa aula, falei, né? Vamos em frente aí? Tá lá, autoconhecimento fundamental, né? Isso aqui é um esqueminha para você ter ideia dessa prática do escaneamento corporal, né? Lá, Mindfulness e Corpo. Isso aqui, ó, do Siegel, Williams e Tisdale são os caras de Oxford, esse esqueminha, né? Pensamento, comportamento, emoções, sensações corporais.
Esse esquema dos caras lá de Oxford, né, isso, da Inglaterra, os caras sabem muito, né? Os caras sabem muito e eles são fã dessa prática também de escaneamento corporal. Vamos em frente? Sétima dica, durma bem. Fala, professor Futela, não é isso? Professor Futela. Opa, deixa eu tirar isso aqui para a gente poder ler. Ah, aqui, ó. Professor Futela, durma bem, isso aí qualquer pessoa sabe, eu sei, mas ninguém dorme bem, né? O ano passado eu estava entrevistando um aluno meu que entrou em medicina, USP, né? Já está no segundo ano de medicina USP, e ele estava falando isso aí, ele falou, professor Futela, eu percebi nos estudos, né, para entrar em medicina, que eu estava fazendo algumas táticas erradas, eu percebi, né, entre várias coisas que ele falou, uma delas aí, eu resolvi dormir bem, né? Eu falei para ele a mesma coisa, eu falei assim, mas você não sabia que tinha que dormir bem? Todo mundo sabe que tem que dormir bem. Eu falei, eu sei, eu sabia, mas não dormia bem, porque eu queria prestar medicina, então o que eu falava? Eu falava, como é que eu vou dormir se os caras estão estudando? Meus concorrentes estão estudando, eu vou ficar até tarde, 1, 2, 3 da manhã, né, isso, estudando, porque eu tenho raça, né, isso, eu tenho raça e eu não sou frouxo de ficar dormindo bastante e tudo mais, né, isso, então eu vou estudar bastante. E daí minha memória era ruim, né, eu não guardava as coisas que eu estudava, né, o meu humor era ruim, né, isso, e eu precisava estudar mais horas e eu vi que estava tudo errado, eu falei, não, vou começar a dormir bem. E ele falou, e isto mudou minha vida. Eu vou deixar qualquer hora, eu vou deixar a entrevista dele, vou deixar no YouTube também, no canal para vocês assistirem. Ele falou, isto mudou a minha vida, né? Isso mudou a minha vida. Minha memória ficou melhor, meu raciocínio ficou melhor, meu humor ficou melhor, né? E graças a isso eu consegui entrar. Né? Isso, lógico que o cara estudou, né? Estudou direitinho também, mas dormir bem é fundamental. Então, tá aqui a tabelinha, se você quiser, pausa aí o vídeo para você dar uma olhadinha. Né? O que a gente tem aqui, né? Isso aí é uma dica, mais ou menos, né? Que se dá aí, deixa eu ver, né? O que a gente tem aqui, ó? Idade, né? Ó. Tá aqui, ó. Pananã, adulto, ó. 18 a 25 anos, né? Ó. Jovem adulto, tá aqui, ó. De 18, 14, vamos pegar. 14, 17, 18 a 25, né? 14 a 17, 18 a 25, tá aqui, ó. Tá? De 14 a 17 anos, o ideal é dormir de 8 a 10 horas. De 8 a 10 horas. Aceitável, né? Que no clarinho, como é que ele chama aqui, ó? Pode ser apropriado, lá. Maybe appropriate, né? Pode ser apropriado dormir, depende da pessoa, pode dormir umas 7 horas, né? Tá? E 11 horas também tem uns caras que são mais dorminhoco aí, né? 11. Mas o ideal é dormir de 8 a 10. É certo? Fica a dica aí, né? Sai uma dica, se você falei, se você quiser essas 10 dicas, se quiser uma ou outra, não, professor, essa futiela aí não vai dar, então só você pode saber da sua vida, né? Então, aí de 18 a 25, ó, dormir de 7 a 9. Aceitável dormir 6, né? Tá? Ou dormir mais também, de 10 a 11 pode ser também, né? Tá? Tem gente que precisa dormir um pouquinho mais. Tá? Conheço pessoas, né? Conheço ao longo desses anos, mesmo os alunos, né? Conheço alunos que dormem bastante, aluno que dorme um pouquinho, e fala, não, professor, eu durmo menos e fico bem, né? Tá? Então veja qual é o seu ideal, mas aí a dica para você ter ideia mais ou menos. Tá? Então, de 14 a 17 anos, dormir de 8 a 10, mais ou menos o ideal, e de 15 a 17, 18 a 25, né? Dormir de 7 a 9. Fica a dica aí, pessoal. Vamos lá, oitava dica. Oitava dica, se alimente bem. Né? Se alimente bem. Né? Agora o senhor não precisava nem dizer, eu sei, né? Mas é bom falar. E se alimente bem e, se puder, faça, né, um pouquinho de ginástica também, né? Professor, você acha que dá tempo de fazer tudo isso aí? Não, eu sei, né? É muito difícil. Vocês vão ver depois que se casar, trabalho, filhos, é mais difícil ainda sobrar tempo para alguma coisa, né? Mas ficam aqui as dicas do que seria o ideal, né? Tá, mas eu não falei que não precisa usar essas 10 dicas, mas a gente está dando. Então, se alimente direitinho, né? Só alimentação, sei lá, né? Junk food, essas coisas assim, né? Fast food e tudo mais, talvez não seja boa. De vez em quando, acho que não tem nenhum problema, né? Mas, principalmente para as provas, né? Principalmente esse negócio de dormir bem também, tá? As provas são cansativas em geral, tá? Então, pelo menos no dia, né? Alguns dias, antes aí, pelo menos no dia, durma um pouquinho mais cedo, acorde cheio de energia, tá? Você precisa ir para a prova com paciência, de ler a questão com calma. Não pode chegar na prova, já estou cansado, quero fazer rapidinho e ir embora. Daí não é difícil você ter um bom resultado. Precisa ter paciência, não, o texto é longo, não, mas beleza, eu tô aqui, dormi direitinho, tô aqui, vou fazer meu, né, na boa, se precisar, vou até ficar até o final, certo? Essa é a tática. Tá? Não vou pensar nos outros falando, eu vou ficar aqui tranquilinho na minha prova, não é isso? Então, durma bem, se alimente bem, né? Alimentos mais saudáveis, tá? Você consegue procurar aí, hoje em dia no Google tem um monte, né, de alimentação, tá lá, dica, alimentos, se você entrar no Google, alimentos para estudantes, deve ter um monte lá, né? Tá? Então, se alimente bem, se puder fazer um pouquinho, né? A ginástica aeróbica é boa, que oxigena melhor o cérebro e é bom, né? Porque a pessoa às vezes precisa dormir até menos, acaba dormindo menos se a pessoa está com uma condicionamento físico melhor. Tá? O estudo funciona um pouquinho melhor, porque está oxigenando melhor o cérebro também. Né? A respiração faz parte também disso aí, né? As respirações que a gente está ensinando aí também, aquelas 3 respirações profundas e lentas. Né? Sensacional. Então fica a oitava dica aí, se alimente bem.
ou pelo menos uma par do tempo, né? Não, um fast food, um junk food, alguma coisinha de vez em quando, não acho que tem muito problema também, né? Vamos lá, nona dica, olha a nona dica, essa, ó, agora já é um voto bacana aí, né? Prática da gratidão. Professor Futiela, que é isso? Então, ó, tem alguns cursos top, né? Tem alguns cursos que eu faço assim, são tops mundiais. Hoje em dia é fácil fazer online e tudo mais. Você faz curso dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais. Você consegue fazer de universidades sensacionais. E alguns cursos tops que eu faço assim, né? Famosos no mundo inteiro. Vários têm essa prática da gratidão. O que é isso, professor Futiela? Separar. Tá? Ou separa para pensar, ou pega um papelzinho e anota. Não é isso? Tá? O que eu seria grato? Quase ninguém faz isso aí, né? O que eu sou grato? Professor Futiela, mas por que você acha que é interessante fazer isso? Bom, primeiro eu vou dizer a prática, depois eu vou dizer o que isso pode trazer de bom, né? Tá? Então você vai lá e anota. Por que eu sou grato? Então, deixa eu dar uma paradinha. Puxa vida, né? Acho que sou grato por ter alimento, será, né? Ter comida, muita gente no mundo não tem o que comer, né? Ter água, né? Água limpa para tomar, será? Porque no mundo muita gente não tem, né? Água limpa para tomar, não é isso? Saneamento básico, talvez, muita gente no mundo não tem saneamento básico, né? Poder estudar, olha que legal. Porque vocês estão prestando vestibular, olha que legal, a gente sempre conhece isso aí, né? A gente está prestando, professor, mas é uma pressão, ainda vou agradecer. Não, eu sei, né? Não é agradecer a pressão, obrigado por estar passando não, o tormento do vestibular, não é isso, né? Mas é assim, agradecer de poder estar estudando, muita gente não tem oportunidade de estudar, né? Então, talvez, mas se você quiser, fica a dica aqui, né? Tá lá. Tá, vou anotar isso aí, né? Anotar. Né? Obrigado por isso, né? Agradeço isso, sou grato à vida por causa disso, né? Tá? Eventualmente, falar, sei lá, se você acredita em Deus, talvez, obrigado, papai do céu, né? Pode ser, obrigado, papai do céu, de poder estudar, né? Muita gente não pode estudar, estou aqui prestando vestibular, poder fazer uma universidade, olha que bacana, né? Então, veja o que você acha, e se você quiser fazer essa prática, só não, se você achar que não deve, não, professor Tela, não vou fazer essa prática, daí você desencana, né? Mas se você puder parar 5 minutinhos, 10 minutinhos para parar, pensar, olha que legal, né? O que será que eu posso ser grato? Obrigado, né? Grato aos meus pais, né? De repente, seus pais pagaram os estudos, né? Agradeço meu pai, né? Agradeço minha mãe ter pago estudo para mim, ter a oportunidade de ter pago, né? Mesmo que você eventualmente tenha estudado né, em colégios públicos, talvez não tenha pago, mas pela chance de você ter podido estudar, né? Os seus pais ter dado a oportunidade. Então, veja o que você acha que pode ter, dá uma paradinha para pensar nisso aí, tá? E por que a gente vai fazer? Primeiro, porque é legal por si só, né? Que eu acho uma coisa interessante a gente viver grato pelas coisas, eu já acho sensacional por si só, né? Mas olha que interessante, estudos em neurociência, mas não é o que os caras acham, né? Põe lá, pode falar, expõe os eletrodos na cabeça do sujeito lá, põe na maquininha de ressonância magnética e vê o que acontece no cérebro, né? O que está acontecendo no corpo da pessoa, tá? E olha que interessante, na hora que você para pensar, né? Estudos indicam, vários estudos sérios, há muito tempo atrás, já há muito tempo, né? Hoje em dia são os equipamentos são mais sofisticados ainda, o cara tem certeza disso aqui, né? Na hora que você para ser grato a alguma coisa, né, ativa uma região no cérebro chamada núcleo accumbens, que eu coloquei aí, né? Tá? Que é a mesma região ligada ao prazer, ao bem-estar e à autoestima. Olha que legal, né? Tá? Então, a prática de gratidão pode trazer prazer, bem-estar e autoestima para você, tá certo? Tem liberação de dopamina, né? Isso. Dopamina é o hormônio ligado às emoções, ao aprendizado, né, ao humor. Olha que legal, né? Tá, então você pratica a gratidão, que já é legal por si só, ainda tem, né? Melhora as suas emoções, melhora o aprendizado, né? O humor, tá certo? Ocitocina, libera ocitocina também no corpo, não é isso? Que é o hormônio ligado ao afeto e à tranquilidade. Olha que bacana, né? Tá, tô meio agitado, quem sabe isso aí não pode ser? Na hora da prova, não, né? Agora eu vou parar a prova, fazer a. Profutela quer que eu pare a prova? Na hora da prova, não, né? Mas hoje à noite, talvez, não, né? Hoje à noite, amanhã tem um vestibular, não é isso? Na noite anterior, no dia anterior, né? Você que sabe aí a hora que você pode fazer essa prática. Esta é a nona dica, prática da gratidão. E faz bem ao coração e à alma, né? Apesar de não ter aparelho que mede, tá fazendo bem ao coração, à alma, né? Ao ser humano, né? A humanidade, porque eu acho que se a humanidade fizesse isso aí também, eu acho que a humanidade seria melhor, né? Seria o nível da humanidade seria bem melhor. Então fica a dica, se você achar bacana aí, né? A famosa prática da gratidão. E vamos para a 10ª dica. 10ª e última dica, né? Isso para colocar os seus 90% ou mais, hein? 95% talvez aí dos seus correntes para trás. Tá lá, né? Vamos lá. 10ª dica, confie em você, né? Confia em você. Tá, você estudou direitinho, tá, mas todo mundo, os caras estão estudando bastante. Não, confia em você, foca em você, não é isso? Tá, você estudou direitinho, você se organizou. Vamos lá, né? Vamos ver o que você pode fazer, tá? Ninguém é melhor que você, tá? Os concorrentes são tudo melhor. Não, não é não. Tá, as pessoas
As pessoas são iguais. Pensem, pessoas são iguais, certo? E eu sou mais eu e eu vou nessa prova. Estudei, vou fazer o melhor que eu puder, tá? Confie em você em tudo. É uma dica, serve para a vida, né? Não só para a prova. Confie em você, tá certo? Tá, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas, não é isso? Tá aqui, ó. Muito obrigado, ótimos vestibulares. Espero que tenham gostado dessa aula aí, tá? E me acompanhem, tá? Coloque seus comentários aí, por gentileza, no YouTube, tá? Deixe o seu like também, que ajuda bastante o nosso canal, não é isso? E faça comentário, né? Digo, assim, que para a gente é bem interessante também até saber, né? Sempre falo isso aí, para a gente poder fazer um canal que seja mais a cara de vocês, tudo mais, tá? Deixe comentário o que vocês acham que a gente poderia fazer também, tá certo? E agradeço a paciência e a atenção de vocês e décima dica lá, confio em você, tamo junto aí, tá certo? Ótimos vestibulares, grande abraço, até a próxima aula, hein? Grande abraço, até mais.